Você é oficialmente um coccinelide, vulgo Joaninha. Meus parabéns pela rescisão contratual imediata. O motivo? O universo decidiu que máquinas de matar blindadas não deveriam ser tratadas como estampas de pijama infantil. Você está extinta, e não foi só você. Toda a sua família de 6.000 espécies de predadores vorazes foi desligada do servidor. Pode pendurar seus élitros de bolinhas aqui no saguão. O show de horror lá embaixo vai começar agora. Olhe para a Terra. Os humanos estão fazendo tributos no Instagram, chorando porque o inseto da boa sorte sumiu. É de uma ingenuidade adorável. Eles acham que perderam um amuleto bonitinho. Eles não têm a menor capacidade cognitiva de entender que acabaram de desativar o firewall biológico da agricultura global. Enquanto eles lamentam a perda estética do seu vermelho vivo, o verdadeiro inimigo está abrindo o champanhe nas folhas de soja. Lembra dos áfidos? Aqueles pulgões que você triturava aos milhares como se fossem pipoca gordurosa? Sem o seu efeito do medo, eles acabaram de perceber que o guarda-costas do jardim foi demitido. Não existe mais o rastro químico da sua presença que fazia eles tremerem e caírem das plantas. O caminho está livre. A corrida armamentista de milhões de anos acabou e os humanos estão desarmados. O cronômetro para a fome mundial acabou de ser acionado, mas eles ainda estão preocupados se vão ter sorte no amor sem você por perto. Observe a arrogância biológica em tempo real. Os cientistas humanos estão dando entrevistas na TV, acalmando a população, dizendo que o ecossistema é resiliente e que outros predadores vão assumir o seu turno. Eles realmente acreditam que uma aranha sedentária que pratica a caça passiva do tipo senta e espera vai substituir a sua voracidade metabólica de alta octanagem. Pobre ilusão. Eles não entenderam que você não era apenas um estômago com asas, você era um engenheiro de controle de multidão. Sem a sua patrulha constante, sem as suas larvas parecidas com jacarés em miniatura varrendo cada centímetro da planta e deixando rastros químicos de terror, os pulgões não precisam mais gastar energia fugindo ou caindo da folha por pânico. O fator medo foi eliminado. Agora, eles podem focar 100% da energia metabólica em clonagem e sucção de seiva. O que estamos assistindo agora é o início da maior festa open bar de glicose da história do planeta. Aquele jardim botânico premiado vai virar um buffet livre coberto de fuligem e melaço. A plantação de soja que sustenta o PIB daquele país ali embaixo já era. O efeito cascata começou. O silêncio nos campos não é paz. É o som da multiplicação exponencial de pragas que você mantinha sob controle apenas existindo. A humanidade acabou de perder a cobertura de seguro da agricultura e nem leu as letras miúdas do contrato de rescisão. Prepare a pipoca, ou melhor, aproveite enquanto ela existe, porque o preço do milho vai subir mais rápido que a inflação no dia do juízo final. Mas bem-vindos à semana 12 do pós-Joaninha. O luto fofo das redes sociais acabou e agora começou a fase do extrato bancário sangrento. Olhe para aquele supermercado. O corredor de hortifruti virou uma casa de leilão de luxo. Uma simples maçã custa o preço de um rim e o óleo de soja virou item de colecionador. Por quê? Porque a economia global acabou de descobrir da pior maneira possível que a sua fofura era, na verdade, um subsídio trilionário invisível. Você não era apenas um inseto, você era a política de preços baixos da agricultura mundial. Tente comprar uma camiseta de algodão básica agora. O preço triplicou. Sem a sua patrulha nos campos da China e dos Estados Unidos, a produção têxtil colapsou. As lavouras estão cobertas por uma manta viva de pulgões que sugam a seiva e a margem de lucro na mesma velocidade. Os fazendeiros, desesperados, entraram em modo de pânico financeiro. Estão despejando cisternas de inseticidas nas plantações, queimando o caixa da empresa em uma guerra química que já perderam. Eles chamam de controle de pragas, nós chamamos de queima de dinheiro a céu aberto. Você fazia de graça e com precisão cirúrgica o que a indústria química não consegue fazer nem cobrando bilhões. A inflação não é culpa do governo, é culpa da sua ausência. E aqui entra a cereja podre do bolo econômico, a famosa esteira dos pesticidas. O agronegócio está girando em falso, suando frio. Eles pulverizam venenos caríssimos, tecnologia de ponta, mas sem você para limpar os sobreviventes resistentes nos cantos onde o spray não chega, a seleção natural entra em modo turbo. Em 2 semanas, os pulgões já estão bebendo o inseticida como se fosse um shake proteico. O custo de produção dispara verticalmente e a
a eficácia despenca. É a definição clássica de jogar dinheiro no lixo com o bônus adicional de envenenar o próprio lençol freático. Brilhante estratégia de negócios, mas o golpe final é na prateleira. Olhe para aquelas laranjas, uvas e maçãs. Estão cobertas por uma crosta preta, nojenta e pegajosa. Apresento-lhes a fumagina, um fungo oportunista que cresce sobre o melaço que os pulgões excretam sem parar e que você educadamente impedia de se acumular. O supermercado rejeita a fruta suja, a exportação é cancelada por barreiras sanitárias e o valor de mercado vira pó. A sociedade humana, viciada em estética perfeita, agora tem que escolher entre passar fome ou comer uma salada coberta de fuligem doce e tóxica. O mercado de ações está em pânico, os futuros de commodities estão em colapso. E tudo isso porque acharam que podiam economizar demitindo a equipe de limpeza biológica. O dinheiro não se come e, pelo visto, o Bitcoin não limpa cocô de pulgão. Ok, agora vamos sair do ar-condicionado e pisar na lama, ou no que sobrou dela. Bem-vindos ao colapso do pulmão do mundo. Sem a sua patrulha sanitária, a floresta pegou uma gripe terminal. Lembra daqueles vetores que você jantava casualmente? O universo acabou de descobrir que eles carregavam bombas biológicas. O vírus do mosaico e o enrolamento da folha estão varrendo biomas inteiros como fogo em palha seca. As árvores centenárias não estão caindo por causa de motosserras, mas porque estão doentes, infectadas por pragas que você mantinha em quarentena perpétua dentro do seu estômago. A imunidade de rebanho da floresta era você. E agora o sistema imunológico vegetal está desligado. A estética da paisagem também mudou drasticamente. O verde vibrante que os humanos usam em papéis de parede deu lugar ao preto fúnebre da fumagina. Sem você para aspirar as populações de pulgões, o excremento açucarado deles, o honeydew, cobriu cada folha da floresta tropical. A fotossíntese foi cancelada por falta de luz. Não porque o sol apagou, mas porque os painéis solares das plantas estão sujos de melaço podre. A vegetação está morrendo de fome sob o sol do meio-dia, sufocada por uma camada de fungo preto que cresce na sujeira que você limpava de graça. É o equivalente botânico a morrer sufocado com um saco plástico na cabeça. Parabéns, humanidade. A vista ficou linda, bem gótica. E não pense que a desgraça parou nas folhas. Olhe para o chão. O solo está entrando em falência nutricional. Você, meu caro tanque blindado, era um gênio da estequiometria ecológica. Você pegava o nitrogênio diluído em milhões de pulgões e o concentrava no seu corpo e nas suas fezes, devolvendo adubo de alta octanagem para a terra. Sem você, esse ciclo de reciclagem de nutrientes foi cancelado. O nitrogênio está preso na biomassa de pragas que morrem e apodrecem inutilmente. Ou pior, está sendo lavado pela chuva ácida. A terra está esfomeada e a vegetação que sobrou cresce fraca e anêmica. Além disso, a rede de segurança caiu. Os pássaros e pequenos mamíferos que dependiam da sua biomassa rica em proteínas e lipídios para sobreviver ao inverno estão morrendo de inanição ou se intoxicando ao tentar comer as pragas saturadas de veneno agrícola. A teia alimentar, que era uma estrutura de engenharia complexa, virou uma sopa caótica. Sem o predador de topo da guilda dos invertebrados, os mesopredadores inferiores estão colapsando sob a pressão ou se canibalizando. O ecossistema não perdeu apenas uma peça, perdeu o gerente de logística. O resultado é um ambiente estéril, fedendo a melaço fermentado e silêncio, onde nada cresce e nada prospera. A natureza fechou para balanço e o saldo é negativo. Bom, vamos avançar a fita 50 anos. Bem-vindos ao glorioso ano de 2075. O planeta lá embaixo parece um cenário de filme B de ficção científica que estourou o orçamento. A agricultura a céu aberto virou uma lenda folclórica que os avós contam para assustar as crianças antes de dormir. Agora, o que sobrou da comida é cultivado em bunkers hidropônicos de alta segurança. Por quê? Porque lá fora, o enxame de pragas resistentes a tudo transformou a biosfera em um buffet tóxico e inabitável. A humanidade, sempre teimosa e arrogante, tentou substituir você. Eles gastaram o PIB acumulado de séculos desenvolvendo os nanodrones predadores. São robozinhos ridículos, caríssimos, projetados para caçar pulgões com lasers minúsculos. É patético de assistir. O problema é a logística básica. Você se reproduzia exponencialmente usando a própria praga como combustível. O drone precisa de lítio, manutenção técnica e atualizações de software que travam no meio da operação.
operação. Enquanto um drone pifa por falta de bateria ou peças de reposição, 10 milhões de pulgões nascem. A matemática é cruel. Eles trocaram um exército biológico autossustentável e gratuito por brinquedos de plástico que não aguentam 5 minutos de chuva ácida. O Vale do Silício tentou hackear a natureza e perdeu a guerra para a taxa de natalidade dos insetos. E o jantar? Uma experiência gastronômica inesquecível. A elite come uma pasta sintética sabor tomate produzida em laboratório, pagando o preço de um apartamento por uma lata. A plebe, eles raspam a fumagina das paredes, misturam com proteína de barata, a única coisa que sobrou, e chamam de mingau nutritivo. A deficiência nutricional é o novo normal. Sem a sua reciclagem de nutrientes no solo, até o pouco que cresce tem o valor vitamínico de um pedaço de isopor molhado. A humanidade está pálida, doente e vivendo à base de suplementos químicos que custam mais que ouro. A ironia final é poética. Lembra que eles te chamavam de inseto da boa sorte? Diziam que se você pousasse no dedo era sinal de dinheiro ou amor? Pois é, ao te exterminarem, eles literalmente mataram a própria sorte. Agora, eles olham para os cofres cheios de dinheiro digital inútil, cercados por um mundo estéril e cinza, e dariam toda a fortuna acumulada por um único besouro vermelho, capaz de limpar uma folha de alface. Mas o estoque zerou. O Departamento de Milagres Agrícolas fechou as portas. Eles têm a tecnologia, têm o capital, têm a arrogância, mas não têm o almoço. E como dizemos aqui no RH do Vazio, quem não valoriza o funcionário morre de fome na greve. Mas agora que a fome apertou e eles estão jantando ração de emergência, vamos abrir o seu arquivo confidencial para humilhar um pouco a engenharia deles. Eles olhavam para você e viam um fusquinha da natureza. Nós víamos o auge da engenharia militar compacta. O seu design hemisférico, aquilo não era estética, era deflexão balística pura. Predadores tentavam te morder e escorregavam na sua carapaça polida. E a mobilidade, eles constroem tratores de 10 toneladas que compactam o solo e bebem diesel para espalhar veneno de forma burra. Você era um drone autônomo all-terrain, movido a biocombustível feito das próprias pragas que matava. Você patrulhava o espaço tridimensional da planta andando de cabeça para baixo sem amassar um único estômago, enquanto os sensores agrícolas caríssimos deles demoram dias para detectar uma infestação via satélite. Você interceptava sinais químicos voláteis, o grito de socorro da planta em tempo real. Você sentia o cheiro do estresse vegetal e pousava no epicentro do problema antes que eles terminassem o café da manhã. Eles tentaram replicar isso com drones e IA e falharam miseravelmente. A sua engenharia tinha zero latência, zero custo de manutenção e o seu sistema operacional rodava sem bugs, trocadilho intencional, há 100 milhões de anos. Eles trocaram a sua perfeição por máquinas que enferrujam e pedem atualização de software no meio da colheita. Vamos falar da logística de suprimentos deles. Para nutrir uma plantação, eles precisam minerar rochas, sintetizar amônia em fornos industriais e transportar sacos de adubo em caminhões a diesel. Uma logística burra, cara e linear. Você operava uma biorefinaria móvel de ponta. O seu combustível, o próprio inimigo. Você engolia afídeos, que são basicamente ladrões de seiva, e processava aquela biomassa roubada dentro de um reator químico interno de alta eficiência, separando o lixo do luxo. O resultado, você devolvia nitrogênio puro e concentrado para o solo através das fezes, exatamente na raiz da planta que precisava. Era um delivery de adubo microfocado. Enquanto eles discutem economia circular em reuniões de 4 horas, você praticava isso no almoço. Você transformava o problema, praga, em solução, adubo, sem gastar 1 watt de energia elétrica. E a escalabilidade, quando o serviço aumentava, você não abria um chamado no RH. Você ativava a impressão 3D biológica, você depositava ovos estrategicamente posicionados, fabricando centenas de cópias de si mesma, as larvas, diretamente no local de trabalho. Eles tentam escalar a produção com reuniões de Scrum. Você escalava a própria existência baseada na demanda do mercado de pragas, eficiência brutal. Ok, vamos falar de roubo de propriedade intelectual. É fascinante como eles adoram patentear coisas que não inventaram. Veja a indústria bélica e de segurança deles. Eles gastaram séculos e bilhões desenvolvendo armas químicas
instáveis e coletes de sinalização visual. Você já vinha de fábrica com a tecnologia de sangria reflexa. Quando um gigante tentava te esmagar, você sangrava voluntariamente pelos joelhos um coquetel de alcaloides tóxicos amargos. Era uma arma química de precisão, sintetizada internamente sem necessidade de um laboratório ou de máscaras de proteção. Você era uma usina química ambulante que nunca vazava, a menos que você quisesse. E o design gráfico, o conceito de sinalização de perigo, eles acham que inventaram o design de advertência com suas placas amarelas e pretas, plágio puro. Você inventou o aposematismo de alto contraste. O seu vermelho e preto não era uma escolha de moda da estação, era um outdoor de neon evolutivo gritando: sou tóxica e vou estragar seu almoço. Eles copiaram sua paleta de cores para sinais de trânsito e zonas de risco radioativo, mas nunca conseguiram copiar a elegância de carregar o próprio arsenal químico no sangue sem se auto-intoxicar. Eles precisam de trajes hazmat. Você era o próprio perigo em um pacote de 5mm. E não parou na química. Vamos falar de engenharia aeroespacial. Eles gastam bilhões tentando entender como dobrar painéis solares e telescópios gigantes para caberem dentro de foguetes. Chamam isso de origami de alta tecnologia. Que piada. Você dominava a tecnologia de desdobramento rápido de asas muito antes de eles inventarem a roda. O mecanismo das suas asas posteriores, que se dobram em um padrão em Z complexo e matematicamente perfeito para caber debaixo dos élitros rígidos, é o santo graal da compactação que a NASA inveja. Você basicamente guardava um jato caça dentro de um Fusca e o fazia decolar em milissegundos. Os cientistas deles passavam horas no microscópio tentando copiar a aderência das suas patas. Eles usam cola que seca ou ventosas que falham. Você usava forças físicas moleculares e cerdas microscópicas para caminhar no vidro, de cabeça para baixo, durante um vendaval, segurando uma presa que pesava metade do seu corpo. Eles tentaram copiar sua microestrutura para criar fitas adesivas reutilizáveis e robôs escaladores, mas o produto final deles é uma imitação barata comparada à versão original. Eles roubaram o design, patentearam a ideia, ganharam prêmios de inovação e depois jogaram inseticida no inventor. Agora, quando os robôs deles caírem da parede por falha de adesão, não haverá ninguém para ensinar como se faz direito. Mas olha só, eles tremem de medo das superbactérias resistentes a antibióticos nos hospitais esterilizados deles. O que eles não sabem é que você carregava a solução na corrente sanguínea e eles a esmagaram com uma revista enrolada. O seu sangue, aquela hemolinfa amarela e fedorenta que eles limpavam com nojo, era um coquetel farmacológico de elite. Continha harmonina, uma molécula com propriedades antimicrobianas brutais, capaz de trucidar patógenos que fazem a penicilina deles parecer suco de fruta. Você vivia no meio da sujeira, comendo pragas infectadas e nunca ficava doente. Por quê? Porque você era um laboratório farmacêutico ambulante. A ignorância deles custou caro. Eles gastam trilhões em pesquisa de novos fármacos, minerando fungos raros no fundo do mar, enquanto a cura para a tuberculose resistente ou para a malária podia estar escondida na química alcaloide das suas articulações. Eles tinham o santo graal da antibiose estacionado na roseira do jardim, mas preferiram borrifar veneno nele. Eles liquidaram o ativo biológico antes de fazer o backup da fórmula química. Agora, quando a próxima praga bacteriana chegar e os antibióticos de farmácia falharem, eles vão morrer tossindo, sem saber que a molécula salvadora foi extinta junto com a joaninha bonitinha que eles achavam inútil. Além dos antibióticos, eles perderam o maior especialista em virologia de campo. Eles entram em pânico com qualquer vírus novo, mas ignoraram que a fome mundial é causada por vírus vegetais. Você era a barreira sanitária. Ao devorar os afídeos vetores, você impedia que o ebola das plantas se espalhasse. Sem você, as plantações não estão apenas sendo comidas, elas estão doentes, viróticas, transmitindo patógenos que destroem a colheita antes mesmo de ela crescer. Eles trocaram a sua vigilância sanitária gratuita por comida geneticamente modificada e banhada em defensivos, tentando desesperadamente imitar a imunidade que você garantia apenas almoçando. E a ironia genética suprema. Eles estão começando a brincar de editar genes, o tal do CRISPR,
achando-se deuses. Mal sabem eles que você era a anfitriã da Wolbachia, uma bactéria endosimbionte capaz de manipular a reprodução e eliminar machos indesejados. Você carregava o segredo do controle populacional genético de alta precisão. Eles poderiam ter estudado isso para erradicar mosquitos da dengue ou pragas invasoras sem usar veneno. Mas na pressa de limpar o jardim, eles queimaram a biblioteca de Alexandria da genética evolutiva. Agora, eles têm ferramentas que não sabem usar direito e problemas que não sabem resolver. Tudo porque acharam que você era apenas um enfeite vermelho. Bom, vamos abrir o arquivo morto da pré-história. Enquanto os ancestrais deles ainda eram ratinhos tremendo de medo de dinossauros, a sua linhagem já estava lá, blindada e operante no Cretáceo. Você sobreviveu à queda do asteroide que matou os lagartos gigantes. Você sobreviveu a eras do gelo e aquecimentos globais. A evolução gastou milhões de anos refinando o seu design, um tanque esférico, colorido e mortal. Você não foi um rascunho, você foi a obra-prima final da engenharia de coleópteros. E eles chegaram ontem nos últimos segundos do relógio geológico, achando que eram os síndicos do planeta. É risível. Eles olharam para uma máquina de sobrevivência testada pelo tempo e disseram: isso atrapalha minha monocultura. A arrogância do recém-chegado é fascinante. Eles acharam que podiam demitir a funcionária mais antiga da empresa sem sofrer consequências. O resultado? A empresa faliu na mão deles em tempo recorde. A estabilidade ecológica que eles desfrutaram por milênios não era mérito da inteligência deles. Era o saldo positivo do trabalho que você fazia nos bastidores desde antes de eles descerem das árvores. Agora vamos avançar o relógio para o futuro profundo. 5, 10 milhões de anos depois que o último humano morreu de fome abraçado a um saco de dinheiro. As cidades deles são pó. O plástico que eles deixaram já foi digerido por bactérias. O planeta respirou fundo e seguiu em frente. A Terra é ótima em reestruturação corporativa. E adivinhe, a natureza odeia vácuo de poder. Aquele nicho ecológico de predador blindado de pragas que você ocupava, ele é essencial demais para ficar vazio. Olhe para aquela folha ali, crescendo sobre os escombros de um antigo shopping center. Tem algo se movendo, pequeno, redondo, vermelho com bolinhas pretas. Não é você exatamente, é uma nova versão, um reboot evolutivo. A evolução olhou para a prancheta, viu o seu design antigo e disse: isso aqui era perfeito, vamos reimprimir. O ciclo se fechou. O design coccinellida e retornou porque funciona. A humanidade foi apenas um estagiário problemático que causou um incêndio no escritório e foi demitido por justa causa. O planeta continua girando, a vida continua comendo pulgão. E a única coisa que foi realmente extinta para sempre foi a arrogância de quem achava que podia viver sem você.